Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos, amados companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Graças a Deus estamos caminhando, né, pastor? Com certeza. E extremamente alegre porque você está participando desse nosso bate-papo, né, pastor? Verdade. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e que esse bate-papo possa causar proveito para você. Amém. Com certeza, pastor Kenji, pastor Edson. É uma satisfação, sempre uma satisfação estarmos falando sobre assuntos concernentes à palavra de Deus. Verdade. E o assunto hoje é muito bom. É verdade. Nós vamos falar sobre o Natal, né? Já vamos entrar aí no período de grandes festas. Aliás, hoje nós ganhamos do nosso produtor, diretor, uma máscara de proteção, né? Vox TV personalizado, né? Estamos muito felizes de receber já esse presente, não é mesmo? Com certeza. Vou até mostrar a minha também. Obrigado, Ed, nosso querido, amado irmão, colega aqui, que tem contribuído muito para esse programa. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre se de fato Jesus nasceu de 24 de dezembro a 25 de dezembro. Será que ele nasceu exatamente nessa data? Estamos, de fato, comemorando no dia certo, na data certa? Isso aconteceu há 2000 anos atrás, nós não temos uma documentação atestando que foi no dia 24 de dezembro para o dia 25. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o nosso especialista em teologia é o pastor Edson de Faria. Então nós vamos aproveitar a sua presença aqui. Pastor, está com a palavra. Estou com a palavra. É interessante que esse assunto sempre surge nessa época, né? Porque parece que a gente passa os 12 meses do ano esquecendo, e quando chega dezembro fala, mas será que foi realmente nessa data que ele nasceu, né? Verdade. É um assunto que realmente surge nessa época, como um presente de Natal, né? Não é? Que o pessoal vem perguntar. Mas não existe, como o pastor Kenji disse, não tem nenhum documento que venha provar realmente que a data é dia 25 de dezembro. Né? Em alguns comentaristas dizem que foi estipulado dia 25 para contrapor as oferendas e as festividades que tinham da época pagã. Ah, entendi. Então, para a igreja rebater o que acontecia, eles resolveram colocar... Ou aproveitar, né, que todo mundo já festejava então, ali. Aproveitar a chance de tentar fazer algo para mudar alguma coisa, né? Mas realmente não tem nenhum tipo de documentação que prova isso. A Bíblia também não diz, né? A Bíblia também não dá a data de nascimento. Mas a gente pode observar depois alguns pontos em que ela vai realmente apontando alguns detalhezinhos, né? Como a estrela, né? Como a estrela, o próprio inverno. Sim. Né? O inverno se dava quando? Realmente em dezembro. Ah, em dezembro. Né? Novembro, dezembro e janeiro. Entendi. Né? Uma época inverno, realmente inverno. Rigoroso. Né? Rigoroso. Então era impossível, vamos assim dizer, que os pastores estivessem com seus rebanhos ao ar livre. Ao ar, né? Quando lá em Lucas fala que eles estavam apacentando, dá a impressão que estava um céu estrelado. Até porque aparece um coral de anjos. Então, sabe? Né? Então é uma coisa que num inverno, numa chuva e neve, a coisa ficaria meio mais complicada difícil. nisso, né? É verdade. Então a ideia realmente é que estabelecer essa data, mais para estar colocando o cristianismo em evidência também, sim, né? Porque sim.
Gregório, acho que foi, né? Já na Idade Média. Já na Idade Média, né? Eu sei que foi em 530 e alguma coisa que começou realmente a o festejar o Natal. Entendi. Até então, eles não tinham isto porque eles entendiam essa festa como pagã. Entendi. Né? Então, a festa dos pagãos, né? Exatamente. Vários deuses em evidência, né? Saturno, por exemplo. Né? Eram até chamadas as Satúrnias, né? Exatamente, Satúrnias. Então, eles resolveram colocar isso. E foi aceito, né? Praticamente por todo o Ocidente, especialmente. Né? Desde a Idade Média. Desde a Idade Média, né? Então, foi estabelecido por um Papa também, né? Então, de repente, se absorveu a ideia. E aí, praticamente, vem da tradição. Uma tradição mesmo, realmente. Né? Entendi. Até outro dia eu ouvi dizer que Deus a gente festeja no dia 25. Né? Nós sabemos, porque não importa a data. Né? Nós sabemos que Jesus Cristo veio, né? Deus se fez carne entre nós, habitou entre nós, então nós sabemos a quem nós, independente da data. Entendi. Né? Inclusive, essa pergunta que eu queria fazer para o pastor Silvio. Pois não. Essa constatação, né, de que seria uma outra data, faz alguma diferença? Eu creio que não, pastor. É uma opinião minha particular, porque muitas pessoas se apegam tanto na data, alguns até creem que realmente foi, né, no final do ano, para nós, né? Mas eu penso assim, pastor, que o sobrenatural de Deus agiu, né, na situação, na circunstância do nascimento de Jesus, porque muitas pessoas imaginam, independente da data, que era, como os pastores disseram, que o próprio tempo não era oportuno para o nascimento de uma criança. Todas as dificuldades que Jesus teve para nascer, né? E Isaías, capítulo 9, é constatado isso, no capítulo 9, verso 2. Quer dizer, o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz, um sobrenatural de Deus, independente da data. E aí, obviamente, nós observamos que, sendo inverno, a situação era difícil. Muitas pessoas imaginam que no Natal as coisas vão melhorar. Aí já vem aquele clima de esperança. Esperança, né, exatamente. Obviamente, Jesus ele veio para isso, para nos dar esperança, independente da data. Muito bem. Tá bom. Pastor Edson, bom, não foi então em dezembro. Quando teria sido? Aí já surgem algumas vertentes, né? Uma daquelas, pelo menos eu entendo como sendo a mais lógica, né? Diz respeito também até ao próprio nascimento de Jesus. Né? Nós consideramos o ano 1, né? Como se fosse... Mas algumas pinceladas, algumas ideias surgem que foi entre o ano 3 e 4, chamado DC, né? Antes de Cristo. Né? Sim. Porque tem alguns pontos, algumas pistas, né? Que eles estão colocando. O censo, por exemplo. Né? Então, seria difícil no censo acontecer no mês de dezembro, né? Como está sendo imaginado, porque já pensou, uma viagem mais ou menos 100 quilômetros, da onde José, Maria estavam, era grávida e tal, no inverno, né? Seria meio complicado. Né? Então, tudo indica que esse censo aconteceu pelo menos no ano 4 até o ano 6, 6 até o ano 4, antes de Cristo. Né? Foi um erro do cálculo, né, de um monge, né? Foi um monge, ele quis calcular, fazer o cálculo, errou. De repente ele errou nesse ponto. Né? Jogou o nascimento de Jesus 4 anos antes de Cristo. Não tinha lá um computador, né? Exatamente. Então, mas, independentemente do ano, houve algum mês, algum período, alguma pista? A ideia realmente que seria o mês de outubro. E por que seria, pastor? Justamente porque, por causa da vida deles, né, por aquele recenseamento, né, mostrando que o inverno era outubro, novembro, dezembro e janeiro. Né? Então, outra ideia foi a própria gravidez de Isabel.
Isabel ficou grávida 6 meses antes. Antes. Né? Uhum. Então, tudo isso já deu mais ou menos um sentido de eles estarem imaginando que foi realmente, não tem a data, mas o mês mais lógico seria de outubro. Alguns dizem aquele período de setembro, outubro, porque como os judeus acompanhavam o ano lunar, então, tinha, né, essa diferença. Seria né? de mais ou menos de meio de um mês até meio do outro para validar o mês. Outubro, né? Mas é interessante porque alguns dizem que se for nesse período de setembro, outubro, coincide com a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, exatamente. Né? Então, e nós entendemos com a festa do tabernáculo uma das principais, né? Em que Deus estava dirigindo o povo, né? Morando com o povo, né? De manhã, de tarde e de noite, né? Pois é. Dando assistência ao povo no que eles tinham que comer, tinham que beber, né? As roupas não se gastaram, as sandálias como novas, né? Então, tudo isso realmente dá esse entender que foi mais ou menos por volta desse mês, desse período. Né? São 3 grandes festas dos judeus, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nessa ordem. E a festa dos Tabernáculos é muito interessante porque eles festejam quando Deus tabernaculou com eles. Jesus nascendo... Deus tabernaculou. Exatamente. Isso? É a menor prova de que Deus estava com eles. Né? Estava chegando. E até hoje, os judeus ainda mantêm essa festa. Sim, é verdade, né? é verdade. Nas regiões que eles estão localizados, eles saem dos apartamentos, montam as tendas embaixo. Né? No espaço comum, né? A minha esposa, a Beth, trabalhou numa loja em frente a um prédio onde só tinha judeus. Né? E nessa época, eles realmente desciam, faziam as tendas embaixo, né? E realmente eles ficavam lá na tenda. Olha só que bênção. É algo que eles ainda... Só que eles estão só ainda na... O evangelho chegará. Mas vai chegar. Vai chegar. Pastor Silvio, falando em o evangelho chegar, né? O irmão acha que é complicado evangelizar alguém que fala assim, mas vocês creem que Jesus nasceu em dezembro, não nasceu em dezembro, tá errado já. Como é que o irmão argumentaria? É dificultoso sim, num certo sentido. Tanto que nós nos preparamos até para responder antes da pessoa perguntar. A gente já sabe que vai perguntar, então a gente já se prepara antes. Mas geralmente, né, nós não, assim como nós não nos apegamos em datas, obviamente existe um estudo, como o pastor Edson está passando aí sobre o estudo do nascimento de Jesus, né, nós procuramos dentro desse estudo explicar para as pessoas o clima daqui do nosso país, do Brasil, é diferente lá de Israel, é diferente da Ásia, da Oceania. Então, mas nós chegamos num consenso de acordo com estudos sobre o nascimento de Jesus. Mas fica difícil explicarmos para alguém nesse sentido, né? Quem não quer crer já não vai crer mesmo. Não vai crer mesmo, então já fica mais difícil, né? Mas aquele que tem dúvida, aquele que tem dúvida, de repente, fica esclarecido, né? Fica, com certeza, pastor. Olha, isso que é o bom de nós estudarmos a palavra de Deus para sabermos responder. Embora, como o pastor já falou, se eu não sei, né, respondo que não sei, mas nós vamos procurar. Sim. Fala assim, olha, eu não sei agora, mas eu vou verificar, eu vou te responder. Essa foi uma das minhas preocupações que eu fui para o seminário. Porque como 40 anos que eu estou no evangelho, na igreja, então muitas pessoas me procuravam para fazer perguntas como essa. Então eu ia estudar. Falei assim, não, eu preciso saber isso para poder responder. Né? E as pessoas ficavam satisfeitas. Graças a Deus que até um motivo, uma oportunidade de nós evangelizarmos através do nascimento de Jesus. Verdade. Pastor, posso fazer uma propaganda aqui, pastor? Claro, lógico. Nós temos lá em nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida, a nossa escola bíblica dominical. Verdade. Tá? E é exatamente aí que nós damos um valor muito grande para essa escola, porque é aí que a gente aprende também. Exatamente, não precisa para a faculdade, né? Exatamente, se você tiver dúvida, venha, né? Nos visitar. O pastor Edson de Faria. O diretor da escola é o pastor Eduardo. Mas vamos lá. Pastor Edson, e esse costume de trocar presentes nesse dia? Né? De onde surgiu? Vem também desde aquela época das festividades pagãs.
Olha só. Já naquela época, eles trocavam presentes. Né? Uhum. E por isso que eu não lembro, não recordo o nome agora, mas houve uma ocasião em que quem estava na direção da igreja era contra isto, porque ele não concordava dos presentes que estavam sendo dados em nome de deuses. Né? Tá. Então ele também não... Entendi. Então só depois é que foi instituído mesmo, dia 25, é que a igreja então começou a fazer essa troca de presentes. Então não é Mas errado. Não é né? errado. Eu não vejo como errado, né? Porque é uma forma de você mostrar para alguém que você não só gosta, mas você ama aquela pessoa. Né? Eu acho que é aí que você faz uma demonstração daquilo que Jesus Cristo falou no passado, né? Lá em que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Sim. Só que em João ele colocou a coisa um pouco mais à frente. Devemos amar o próximo como ele nos amou. Isso. E eu vejo nisto, quando eu estou dando um presente para alguém, e que eu desejo para a pessoa, em nome de Jesus eu te amo. Amém. Amém. Talvez por Eu isso vejo existe isso, o isso amigo mesmo. secreto, né, pastor? O amigo secreto. Né, que você troca presente, na verdade, Sim, né? sim. E Trocamos eu até presente. imagino que seja por isso E também. você não escolhe o nome que você... Não escolhe. Aí quando pega, fala, puxa, eu não queria essa pessoa. O amigo secreto foi recurso agora, né? Porque muita gente gasta dinheiro. né? Exatamente. Isso é Quando é um verdade. amigo secreto, você compra um presente só e recebe às vezes, ou não, né? Não, e o interessante é quando estipula o valor, né? Não, é esse valor, não pode passar disso. Agora, pastor Silvio, o irmão já usou esse tipo de argumento, olha, a gente troca presentes porque Jesus foi o nosso presente. Não, até hoje eu não fui indagado nesse sentido com relação a presentear. Né? O que eu imagino que muitas pessoas perguntam até da noite de Natal, né? Esqueceram do aniversariante. Né? Porque ele tem que receber o presente, o aniversário é dele. E qual é o presente, O presente ideal para o nosso para aniversário? o nosso aniversariante é a nossa vida, é o nosso coração. Né? Está na presença, eu até me emociono, pastor, desculpa. Porque assim, Natal é uma data que marca, né, muito. Eu creio que muitas pessoas, muitas famílias, muitas vidas, né? E só de saber que, na verdade, nós somos um presente, mas ele é muito mais um presente para nós. É porque ele veio como um presente para nos abençoar, para nos dar vida eterna. Sim. Que é maior presente que esse para nós. Vida em abundância. Em abundância. Vida eterna. Vida eterna. Não tem presente melhor do que você ter paz no coração. Sim. Por isso que no Natal se fala muito de paz, né? Inclusive, eu já ouvi falar que até no Natal, algumas guerras pararam por causa do nascimento de Jesus. Isso é histórico, né? Sim, sim. Na época do nascimento de Jesus, havia uma língua universal, que era o Sim. grego. Né? Sim. Que o nosso inglês hoje é a língua... Né? Na época de Jesus, no primeiro século, já havia a língua universal que facilitou depois a proclamação do evangelho. Uma Sim. língua só, em qualquer lugar se falava grego. Né? Segundo lugar, os romanos tinham já conquistado tudo que tinham que conquistar. Então não tinha guerras. Né? É o mar Mediterrâneo era o mar deles, chamavam de Mare Nostrum, né? Sim. E eles estabeleceram a Pax Romana, paz romana. Em terceiro lugar, os judeus não eram mais idólatras. Né? Sim. Eles eram um povo do livro. Então, Jesus nasceu nesse período, né, em que os judeus estavam voltados para as Escrituras. Havia paz, mesmo que a paz romana, Sim. e se falava uma língua Uma só língua em qualquer só. lugar do mundo conhecido. Então, foi o momento certo, né? Foi o momento Exatamente. certo. Mesmo sendo numa circunstâncias contrárias, difíceis, mas Jesus veio para isso, para colocar as coisas no lugar certo. Exatamente. Então Jesus é o grande presente. Agora, pastor, uma coisa interessante, pastor Edson. Jesus era pobre, né? A família dele era pobre. Exatamente. Né? Ele nasce numa manjedoura, né? No lugar que não era dele. No lugar que não era Ele dele. mesmo falou que ele não tinha onde repousar sua cabeça. Né? Então já começou no seu nascimento. Né? E vários teólogos dizem que realmente ele nasceu sob a sombra da cruz. Sim, Né? sim. Ele sabia o que ia acontecer para ele. Né? Será que tem uma mensagem, pastor, de Deus a respeito disso? Por ter nascido na família de Davi, dinastia de Davi, tribo de Judá, mas na pobreza, será que não tem uma mensagem para nós hoje? Humildade, pastor. Né? Porque nós estamos falando de um rei. Sim, Né? sim.
Jesus Cristo é um rei, Sim. né? Sim. E dentro da sua humildade, ele fez tudo aquilo que ele fez por amor aos seus inimigos. Porque ele veio para os seus não o receberam, Sim. né? E, além disto, ele primeiro nos amou. É Verdade. interessante, né? Porque Verdade. né, nós E nós estamos não falando... éramos merecedores do seu Não, amor. não. Aliás, nós éramos inimigos, né? Sim. Se nós não éramos favorável a ele, nós somos inimigos, né? Sim. Então ele veio para aqueles que os seus não receberam, e em função disso, esse evangelho foi expandido para nós também. É verdade. Pela graça. né? Pela graça. Pela graça. Pastor Silvio, essa mesma pergunta, né? Jesus nasceu numa família pobre, será que não é uma mensagem no Natal para nós olharmos para aqueles que são carentes, para aqueles que estão na pobreza? O Brasil tem milhões de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, ou seja, estão passando fome, né? Será que não é uma mensagem para nós? Com certeza, é uma mensagem e um aprendizado também para que nós possamos. Eu falo nós porque tudo aquilo que nós falamos, ensinamos como pastores, primeiro passa pela gente. Deus até permite isso, para que nós tenhamos conhecimento de causa e entender o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Né? Ele, sendo rico, se fez pobre. Né? Então, ele é o maior exemplo, né? Mesmo sendo Deus, né? Porque Jesus é Deus. Ele se tornou carne, então ele se colocou no nosso lugar. Né? Então, a mensagem, exatamente como o pastor Edson disse, que a mensagem maior de amor, obviamente, mas de humildade também. Então, ele se fez, né, pobre, né? Ele se colocou, em Filipenses fala, né, pastor, ele tomou o nosso lugar, entendeu? Então, qual o maior exemplo de amor esse? O amor altruísta, de se colocar no lugar do próximo, do mais necessitado. Isso. Entendeu? E nós vemos isso também, eu aprendi nisso, que nisso não existe inversão de valores. O verdadeiro valor da vida não está nas coisas materiais, não está Obviamente, Natal é bom você ter algo para comer, ter um conforto, mas Jesus, quem tem Jesus pode ter isso e muito mais. Paulo cita as palavras de Jesus, ele diz, é melhor dar do que receber. Este programa vai ser lançado no ar e já terá passado um evento na nossa igreja, onde nós presenteamos mais de 150 crianças do Lar Batista de Crianças, um orfanato. Né? Estamos tentando fazer a nossa parte. É pouco, é claro que é pouco, 150 órfãos diante de toda a necessidade deste país, mas cada um fazendo a sua parte, tenho certeza absoluta que alegraremos o nosso aniversariante. Pastor Edson, o irmão ia falar alguma coisa? Não, podemos deixar até o próximo programa. Tá, mas deixa não vou fazer mas spoiler, ou faz um spoiler. O que eu ia colocar aqui é o que está no Evangelho de João, Sim. no capítulo 1, verso de 1 até o 14. Mas no 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É verdade. Esse é o presente que nós recebemos. É verdade. E que presente daremos? Que presente, né? Dar a nossa vida, olhar para o próximo carente, né? Sim. Não o próximo, mas o próximo carente, né? Talvez seja uma maneira de nós presentearmos, exatamente, né? E alegrarmos o coração do nosso aniversariante. Exatamente, né? exatamente. Porque ele veio para os doentes, não para os sãos. Exatamente. Né? Ele caminhou entre os pobres, não entre os poderosos. Né? Então, não viveu dentro de um castelo, né? Pastor Edson, a palavra para o nosso ouvinte, nosso telespectador. O desejo do meu coração é que neste período que nós falamos de Natal, você pense realmente em que presente você recebeu. Jesus Cristo está ao teu lado. Ele está batendo a porta do teu coração. Se você quiser, você pode abrir, ele vai entrar, e aquela ceia que nós costumamos fazer, ele vai cear com você. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor Silvio, 1 minuto. Eu quero endossar essa palavra do pastor Edson, que você que nos acompanha, se não tem esse reconhecimento sobre Jesus, aproveita essa época de Natal para aprender um pouco mais sobre o nascimento de Jesus e reconhecê-lo como Senhor, como Salvador. Ele apenas não veio, nasceu por nada.
Ele veio para nos dar salvação. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Então, o esclarecimento, né? Então, apesar de ele não ter nascido em dezembro, né? Ou pode ter sido setembro, outubro, ele veio. Ele veio. Essa Essa é a mensagem. Ele veio, né? E nos concedeu a Exatamente. salvação tão necessária, não é verdade? É verdade, pastor. Meus queridos, muito obrigado pela participação. Quero também agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Que Deus possa te abençoar e que você possa, nesse mês de dezembro, meditar sobre aquilo. Nossa, é um bate-papo, você viu que é um bate-papo, não é nenhum debate teológico, mas que você possa meditar a respeito do nascimento do nosso Salvador e qual o presente que você vai oferecer a Ele. Nós sugerimos aqui nossa vida e as nossas mãos estendidas na direção daqueles que carecem, que precisam de auxílio. Bem, Deus abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até mais. Amém. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP Casa da Construção.